poder estar nesse ambiente onde Deus está e principalmente se tratando de um momento como esse em que nós estamos completamente voltados àquilo que é a nossa essência, né? A nossa linha pentecostal, falar daquilo que é o ambiente decisivo, o ambiente de começo. Falar de Pentecoste é falar de um ambiente de começo, do marco, do divisor de águas, aonde Deus agora começa a alavancar, dar início àquilo que é o processo de avivamento, através daquilo que é o derramamento do seu Espírito Santo, fazendo com que assim sejam levantados homens e mulheres que farão a diferença, essa diferença que chegou até nós, e nós glorificamos a Deus por isso. Meu muito obrigado, meu agradecimento ao pastor Laniminé, que sempre nos tem recebido aqui com muito carinho nessa casa, nos tem confiado aqui, estar nesse altar ministrando a palavra do Senhor. Eu glorifico a Deus. Há muitos amigos aqui nessa casa, e eu sempre digo, eu não arrisco falar o nome de todo mundo, que eu esqueço aí, né? Mas eu vou falar aqui. Eu vi lá atrás a missionária Shirley, da outra vez que eu estive aqui ela não estava, hoje eu já contemplei ela lá. Deus abençoe a sua vida infinitamente. Os meninos que sempre a gente está aqui, quando vem pregar na quinta-feira, né? O Marcelino, amigo de muitos anos, e eu glorifico a Deus pela vida dele, de poder sempre estar dividindo o altar com ele. Pastor, evangelista, Wesley, eu sempre erro, não sei, eu nunca acerto, se é pastor, se é evangelista, mas vai consagrando aí, é pastor, né? Pastor Wesley ali, evangelista Charles, pastor, todo mundo pastor. Então, Deus abençoe a vida de vocês infinitamente, demais amigos que estão espalhados nessa casa, e eu vou parar por aqui, porque senão vou esquecer muita gente. Eu já gostaria de fazer uso da palavra do Senhor nesse instante, para que nosso tempo maior esteja completamente relacionado a esse fim. Então, gostaria que você já tomasse a sua Bíblia ou acessasse. A nossa leitura será no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. Todo louvor, honras e glória seja dado ao nosso Deus para sempre. Aleluia. Segundo Samuel, no seu capítulo de número 6. Aleluia. A partir do versículo 17, capítulo 6, versículo 17, a seguir, que diz assim: introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. 18, e acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um cacho de uvas passas. E voltando Davi para abençoar a sua casa, versículo 20, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado hoje foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Até aí apenas assentai-vos por gentileza. Abordando diretamente já o contexto da base da pregação desta noite, estou falando com você sobre um cenário em Israel que, antes desse texto, ele já tem exatamente agora um desdobramento que está completamente relacionado à presença de Deus. A presença de Deus é algo que será discutido aqui no sermão desta noite, e que dentro deste texto nos levará para aquilo que era algo tão prazeroso no meio do povo de Deus, mas ao mesmo tempo agora o texto trará uma preocupação, dado aquilo que são momentos diferentes, ou momentos agora de grande oscilação, onde a presença de Deus é algo buscado, e ao mesmo tempo há momentos em que a presença de Deus é algo desprezado. Ao mesmo tempo a presença de Deus é algo que, mesmo sendo buscado, às vezes é buscado de forma equivocada. Dentro desta linha de pensamento, já quero visitar com você aquilo que é este cenário. E esse cenário começa num dia muito agitado, junto àquilo que é o contexto de Israel,
aonde existe agora um profeta que está sendo chamado por Deus, e no contexto da sua chamada, existe agora um mundo, existe todo um contexto agora em Israel, aonde a presença de Deus, ela é simplesmente algo que se tornou meio que vazio de sentido, que se tornou apenas agora palco para a glória de alguém, que se tornou agora apenas um objeto a ser utilizado em ocasiões especiais. Quando estou dizendo isso, me refiro àquilo que representava a presença de Deus, ou melhor colocando, o objeto que representava a presença de Deus no meio do povo. E o objeto que assim representava a pessoa de Deus no meio do povo era conhecido como a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto. A condição disto que apresento a você, falam de um cenário agora onde o sacerdote, que na ocasião era Eli, era alguém que estava um tanto quanto relapso, quanto aquilo que era esta presença de Deus. Mas indo direto ao ponto desse agito, há um dia em que de repente até você já leu e ouviu sobre isto, em que subitamente haverá um alvoroço no meio do arraial. E por quê? Porque estando agora o exército em guerra, de repente as notícias que chegam lá do campo de batalha não são das melhores. A notícia que chega agora é exatamente agora enquanto está o sacerdote assentado na sua cadeira, aguardando agora as notícias que vêm, ele sendo agora o juiz, e sendo também o sacerdote, ele aguarda aquilo que são as informações, e as informações que chegam começam a dizer para ele num contexto relacionado à sua família: os teus filhos morreram. Essa é a notícia primeira que vem. A outra notícia que chega depois dessa é dizendo: a arca foi roubada. Quando isto é liberado sobre agora este cenário, aonde está esse sacerdote, ele agora vai ser tomado de tão súbita e assustadora informação, que a narrativa bíblica dirá que ele vai cair da cadeira, e vai quebrar o seu pescoço e morre imediatamente. Eu estou mostrando para você um cenário aonde há informação sobre aquilo que é a ausência da presença de Deus, por mais que estou falando de um homem que neste momento da sua história sendo contada, é um momento em que ele está completamente agora alienado da presença, está com dificuldade de relacionamento com Deus, mas ainda assim ele entende aquilo que é a importância da arca, a importância da presença de Deus no meio do povo. Esse cenário então agora vai começar a correr e vai começar a ter outros desdobramentos. Como assim, pastor? Esse cenário se estende, porque passado agora este tempo, passado este período, já vai chegar agora essa troca deste regime tribal para um regime monárquico, em que agora Saul assumirá o trono, e a Saul assumindo o trono, não existe em Saul uma preocupação quanto à arca, não existe em Saul uma preocupação em trazer de volta isso que é a representação da presença de Deus no meio do povo. Na verdade, ao você fazer uma avaliação crítica em Saul, em dados momentos, você vai observar que Saul acha que tudo pode ser resolvido a partir de um jeitinho ou outro, acha que tudo pode ser dado uma manobra, sem que precise falar com Deus, e se Deus tarda em responder, ele vai logo dando um jeito de causar uma atmosfera de ajuda. A partir desse detalhe, então, essa história, ela cresce, de modo que Saul está lá e vai reinar no seu cerca de 40 anos, e durante todo este período, não há uma importância, há um esquecimento tão grande dentro desse cenário. A arca, ela será devolvida, mas mesmo sendo devolvida, não há interesse em buscá-la. Saul sai do trono, e agora quem estará no trono agora, sai por assim dizer, né? Mas agora, não estando mais no trono, quem estará agora é Davi. Davi, diferente de Saul, ele agora é alguém que já tem interesse na presença. Se estou falando de adorador não podia ser diferente, né? Ele agora já tem interesse na presença de Deus.
Não é à toa, não é vazio de sentido ou ocasional, que no momento em que um dia, falando um pouquinho de Davi, ele está agora sendo colocado frente a frente com aquilo que era a verdade sobre o seu pecado, ele vai cair de joelho e vai orar a Deus. E se tem uma oração que ele faz que caracteriza essa afirmação que acabei de fazer, é que ele dirá assim: Deus, que o Senhor me tire a coroa, que o Senhor me tire o trono, só não me tire a sua presença. A partir desta visão, deste contexto, então, a narrativa bíblica agora mostrará que Davi, ele então vai ter essa preocupação quando assume o trono. Porém, Davi agora ainda vai estender esse cenário da presença. Por quê? Porque Davi, ele vai agora apressadamente, com tanta preocupação, com tanta sede da presença, ele vai procurar pessoas erradas para querer saber como se traz de volta a presença. A ideia, a intenção é boa, o desejo é saudável, é algo maravilhoso. Só que a primeira coisa que ele faz é procurar os capitães. E quando procura os capitães vão orientá-lo de forma errada. Eu estou já com isso abordando a você a condição de que a presença de Deus, ela é algo tão sério, ela é algo que tem um propósito, que nós vamos caminhar nele daqui a pouco, que você precisa entender que você não pode abandonar a presença, você não pode esquecer da presença, você tem que buscar a presença, mas não é de qualquer maneira que se busca a presença. Saul não quis saber da presença, Davi quis saber da presença, mas o dono, aquele que é a presença, ele está dizendo: ei, não é do jeito que você define, é como eu escolho. A aproximação é ele que define, como é a aproximação é ele que determina. E a condição disso se dá exatamente agora, você já deve ter ouvido isto ou lido, em que Davi agora, procurando os capitães, ele então agora vai elaborar um plano, vai lá buscar a arca, e quando vai buscar a arca, então prepara as melhores carroças, prepara os melhores bois, prepara os melhores homens para estarem lá. Mas isso você já sabe que não vai dar certo. Quando vai trazer a arca de volta, o boi tropeça, a arca vai cair, os almos dos soldados vai segurar, e agora, ferido de Deus, vai descer um fogo sobre ele que vai consumi-lo. E Davi, a partir daquele dia, conforme a narrativa, passa a ter medo de Deus. Aquele que foi buscar a presença começou a ter medo da presença, porque a presença tomou uma atitude que ele não esperava. Deixa eu dizer para você uma coisa: cada vez que você chega diante dele, você, por exemplo, nós chegamos diante dele aqui esta noite, a palavra dele diz que ele está, independente de senti-lo ou não alguém o acreditar, mas a palavra dele diz que ele está. Aí eu digo para você então uma coisa: cuidado com o teu posicionamento diante da presença, porque o teu posicionamento diante da presença te abençoa ou te amaldiçoa, te aproxima ou te afasta. Quando Davi faz isso, ele passa cerca de 3 meses chorando, pensativo e perguntando: mas como é que vai ser trazida a presença? Como é que faz? No momento desse aí, depois de longo pensamento e chorando, ele agora vai ter a leitura. E quando ele está lendo sobre aquilo que era a arca, sobre as argolas que tinha em torno dela, sobre as varas que agora eram colocadas naquelas argolas, ele começa a ler e vai descobrir que os sacerdotes era que se santificavam antes e colocavam a arca agora sob os ombros, transportando com aquelas varas. Quando ele lê isso, ele então descobre o erro que tinha cometido. Eu tenho que falar aqui um pouquinho antes de seguir. A presença não pede invencionice. A presença não pede criatividade. A presença não pede agora ornamentos cheio de penduricalhos. A presença, ela pede obediência.
A gente às vezes chega em eventos, não é esse aqui, graças a Deus, em que você chega e existe tanta arrumação, tanto não sei o que, tanto efeito para atrair a presença, e a presença passa longe. Mas às vezes você chega em lugares onde não existe nada disso, mas existem corações, existe agora um bastidor ou bastidores, onde mulheres estavam orando da madrugada, onde a liderança subiu no monte, onde o pastor Rogério estava lá, cadê ele? Estava lá buscando, estava lá adorando. Deus está dizendo: ei, o Espírito do Senhor ainda busca verdadeiros adoradores. Aí descobriu, vai lá buscar. Busca do jeito certo agora. Sacerdotes trazem. Quando os sacerdotes trazem, a arca vem. O desejo de Davi era grande. E quando a arca vem chegando, existia já todo um protocolo. Quando o rei vencia a guerra, quando o rei agora traz consigo agora os louros da sua batalha, já existia um protocolo. O historiador Flávio Joséfo diz que ele vai receber agora aquilo que é um servo que chega correndo e vai levar para ele agora aquilo que eram as vestimentas reais. As vestimentas agora que Davi precisava colocar. Essas vestimentas agora era para ele entrar na cidade, à frente da arca. E olha, eu trouxe. O que Saul não trouxe, eu trouxe. Está aqui a presença. Só que Davi vai rejeitar. O último versículo que lemos aqui fala do desprezo que Mical teve por causa do comportamento de Davi. Entre eles foi a indumentária. Davi rejeitou vestir as vestes reais. Do jeito que ele estava, ele veio, do jeito que estava. Ainda a narrativa dirá que ele estava com roupas agora que se colocaria debaixo daquilo que era a roupagem real. Ele está com essas vestimentas e ele se junta aos servos. Nesse contexto em que ele traz e está fazendo isso, o capítulo 6, versículo 19, dirá exatamente agora que Davi, ele se ajunta ao povo. Ele está junto com todo o povo. Homens, mulheres, servos, gente de todo tipo de classe estava lá, e Davi se junta a eles à frente da arca. Davi, diante deste cenário, ele agora vai começar a ensinar coisas para a gente. Ele agora vai oferecer a Deus um holocausto. Ele agora vai oferecer a Deus um sacrifício totalmente queimado, porque esse era um agradecimento feito a Deus. Depois, ele vai oferecer a Deus agora um sacrifício pacífico. E o que era isso? O sacrifício a Deus, que era o sacrifício totalmente queimado, o holocausto, era agora aquilo que era queimado e oferecido diante de Deus, e a fumaça subia até Deus. O sacrifício pacífico não tinha a ver com aquilo que ele fazia para Deus, ainda que diante de Deus, mas tinha a ver com o que ele fazia para si e para o povo. Guarde isso, é importante. Quando Davi, diante disto, está oferecendo a Deus o holocausto, a narrativa dirá que Davi agora está diante das pessoas, e ele vai repartir a todo o povo, uma quebra de protocolo aquele dia. Davi vai repartir a todo o povo, homens, mulheres, as crianças, as pessoas que lá estavam. Ele agora vai pegar e dizer assim: olha, pegue aqui o pão, pegue aqui a carne, pegue aqui o cacho de uvas passas e distribua para eles. O que é isso, pastor? Deixa eu dizer para você uma coisa. Se tem uma coisa que sinaliza a presença, é o que a presença faz comigo. Se tem uma coisa que sinaliza a presença, é o que a presença vai começar a fazer a partir de mim. O que é que você está falando, pastor? Eu estou dizendo que a presença em que eu digo, eu estou cheio, eu estou debaixo da presença, mas não existe mudança no meu comportamento, então essa presença não é real. Essa presença está em mim, mas ela não muda nada na vida de quem está à minha volta, então essa presença não é verdade em mim. A presença que está diante de mim, ela precisa causar alteração na vida de quem está próximo de mim.
A arca, que é a presença de Deus ali representada, ela não está ali para ser vista. Ela não está ali para ser um espetáculo. Ela não está entrando ali para ser, olha, já está entrando aqui a arca. Ah, é Deus, é a presença dele. Era que as pessoas anteriormente a Davi pensavam e tratavam ela como um monumento. Olha, a presença está chegando. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você vem aqui para dias de um evento como esse, aonde a glória do Senhor tem descido cada dia, mas isso para você é apenas mais um dia em que você vem dizendo, eu quero de novo sentir a presença, eu vou lá porque eu quero sentir a presença. Então você não entendeu ainda o que é a presença, porque você precisa vir e sentir a presença. É isso, precisa mudar algo em você, precisa mudar algo nas pessoas que estão à sua volta, precisa mudar algo na sua casa. Pessoas que são garimpeiros da presença, estão de lugares em lugares buscando a presença, de lugares em lugares querendo a glória, de lugares em lugares querendo a presença de Deus, mas ainda não entenderam a realidade do que essa presença significa. Quando Davi está fazendo isso, Davi começará agora a colocar um cenário tão grande exposto diante das pessoas, através daquilo que ele está fazendo. E aquilo que ele está fazendo, para além daquilo que são pontos que estão sendo já expostos na sua vida como rei, na sua condição de vitorioso, na sua condição agora de estar obedecendo aquilo que Deus colocou para ele. Davi agora vai seguir aquilo que são diretrizes de Deus. Primeiro eu ofereço a ele a adoração. Primeiro eu coloco diante dele a minha gratidão. Agora eu faço o que faz aquele que recebeu a presença dele. Primeira coisa, Davi está dizendo, não tem acepção de pessoas. A presença dele é para a mulher, para o homem, para a criança, para o servo. Porque o protocolo dizia que era só o staff, era só o pessoal que estava ali, um grupo específico, bem vestido, que estava ali preparado para estar ali agora usufruindo daquele momento. Davi já chega quebrando o protocolo. Ele disse assim, olha, todo mundo que está aqui vai participar da presença. Eu não tenho o poder de qualificar quem participa da presença. Eu não tenho poder agora para determinar quem tem acesso à presença. Um dia Josué, no seu começo ali ainda, no seu treinamento para aquilo que ele nem sabia que seria o sucessor de Moisés, ele está indignado porque Moisés havia agora recebido de Deus uma determinação e fez uma listagem, e na lista dele existiam 70 nomes, 70 autoridades que está sendo colocado lá. E quando esses nomes estão sendo colocados para que do Espírito que estava sobre ele fosse distribuído, esses homens deveriam estar lá dentro do arraial. De repente agora Josué está lá fora e vê dois homens que estão agora profetizando, e Josué chega lá e diz assim, olha Moisés, tem dois indivíduos aqui que eu peguei eles lá fora, eles não estavam aqui, mas estavam lá fora, e então o que é que eu faço com eles? É para executar eles? Moisés disse assim, não, calma aí, segura Josué, porque quem dera se todos pudessem ter acesso à presença. É sobre isso o comportamento de Davi. É sobre isso o comportamento de Davi nesse cenário aqui, em que ele está diante da arca, em que ele está diante da glória de Deus. E ele está dizendo, ei, essa glória aqui, o que a glória faz, o que a glória retribui, o que a glória distribui, não é só para mim. Eu estou cheio da glória. Eu vivo nos montes, eu vivo nas madrugadas, estou ali, estou ungido, estou na comunhão. E o que está acontecendo com as pessoas que estão à sua volta? Eu estou cheio da presença, estou cheio de Deus. E o que está acontecendo com o faminto que está morrendo de fome perto de você?
eu estou cheio da glória, eu estou cheio da presença. Então por que você está sendo ignorante com aquele que está sendo igual você antes, quando não sabia, e hoje ele tropeça em você, não refresca, não tem misericórdia, já quer colocar para fora? Estou cheio da glória, estou cheio da presença, mas existe algo que não combina com aquilo que você está dizendo. Estou cheio, porque quem está cheio não é egoísta, quem está cheio não pensa apenas em si, quem está cheio reparte, quem está cheio distribui. Ele pega pão. Pão no contexto, e em várias vezes na Bíblia Sagrada representará aquilo que é um alimento que sustenta. É um alimento que o faminto agora está ali necessitado de pão. Então o Senhor deu um pedaço de pão para ele, deu um pão para ele. É um alimento que imediatamente já vai dar para ele agora aquilo que é um sustento. Comeu o pão, ele vai se sentir sustentado. Não resolve todo o problema, mas é aquele alimento imediato. É aquilo que se pode servir agora. Por que estou dando ênfase nisso? Porque a presença, ela cuida de necessidades em todos os seus graus. E quando Davi está distribuindo o pão, ele está atendendo exatamente, dizendo: olha aqui, o que você precisa agora é de pão. O que é isso, pastor? Sim, sabe por quê? Porque pão não pode ser substituído por outra coisa. Entende? Estou com fome, toma água. Até engana um pouquinho, mas daqui a pouco o estômago dói. Precisa de pão. Existe agora aquele conceito, né, na ciência que é médica, sobre a desnutrição, né? O que acontece com a desnutrição? Uma pessoa desnutrida não necessariamente significa ser alguém que ela agora está sem comer. Não, ela está comendo, porém, não as coisas que são necessárias para o seu organismo. Aí você fica comendo, querendo substituir o pão por entretenimento. Você fica querendo substituir pão por aparelhamento. Você fica querendo substituir pão por reconhecimento. Você fica querendo substituir pão por uma oportunidade. Você fica querendo substituir pão por um cargo na igreja. Você fica querendo substituir pão porque por um sorriso de alguém, por um olhar de... Ei, deixa eu dizer para você uma coisa. Deus, a presença dele vai atender as necessidades urgentes que você tem. Gente morrendo de fome. E por que não mata a fome, pastor? Porque ele está ali e está achando que não. Se Deus me der isso aqui, aí eu vou conseguir. Aí você vai ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Você está passando anos da sua vida só substituindo a necessidade, a resposta à tua necessidade por outra coisa. É por isso que pessoas largam a igreja. Por isso que pessoas agora largam a comunidade eclesiástica onde está, no contexto agora de que Deus começa a falar, dizendo: não é isso que eu quero. Aí Deus está dizendo: mas é o que você precisa. Não é o que eu quero. Mas a presença está dizendo: ei, eu estou vendo que você está com fome de pão. Você precisa de palavra. Você precisa de conhecimento. Você precisa de ensinamento. Eu sei que é bom. A presença, ela tem várias manifestações. A presença faz a gente pular. A presença faz a gente correr. A presença faz com que a gente agora viva tantas sensações ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a presença jamais vai substituir uma coisa por outra. E aí você se foca na tua vida pessoal. E o Senhor está dizendo: você precisa de pão. E você se foca agora no teu problema de saúde. E o Senhor está dizendo: você precisa de pão. Porque à medida em que você se alimenta da minha presença, eu começo a cuidar desses detalhes.
Ele começa a cuidar daquilo que perpassa a condição dos teus olhos que estão podendo alcançar isso, mas com muita limitação. Segundo elemento que Davi estará liberando sobre as pessoas será a carne. Primeiro o pão, depois a carne. E o que é isso, pastor? A carne. Diferente do pão, que é um elemento que agora sustenta, a carne dá força. Come carne, você consegue andar vários dias. Come carne, você consegue agora resistência para o teu organismo. Você está entendendo? Davi está dizendo, você precisa de pão, mas você também precisa de carne. E carne não era algo assim que era distribuído para as mesas, não. No contexto agora histórico lá, se você ver, você vai ver que não existia. Agora a carne era apenas para algumas mesas específicas. Ainda mais se tratando de um momento como aquele. Mas aquele dia Davi está dizendo, olha, todo mundo está em pé de igualdade na presença. Fortalecimento com a carne que foi apresentada no holocausto. Fortalecimento com a carne que tinha colocado sobre o altar para o sacrifício, e depois do que foi oferecido a Deus, agora a oferta que era em favor do povo, ele dizendo, essa carne. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu estou falando para você que a presença tem a ver com força, mas força conquistada através do altar. Força conquistada agora através de uma entrega, porque não tem como eu querer força sem ter entrega. Se eu não me entregar, então não tem como eu receber a força, por mais que eu precise dela. Carne está falando de sacrifício. Não tem como eu querer resultado se eu não quiser passar pelo sacrifício. Carne está falando sobre poder, sobre mover de Deus. E não existe poder genuíno que venha da parte de Deus se não tiver vida com Deus. A presença revela a tua condição. Assim como revela que tu precisa de pão, está dizendo tu precisa de carne, de força. E a força, ele está dizendo, só tem um negócio. O pão eu te dou. Agora a carne, você se entrega para receber. A força você se lança. Há pessoas que querem agora, Deus tem promessas, pastor. Fui lá no trabalho na quarta-feira, Deus falou comigo, Deus fez uma promessa sobre mim. Na quinta, Ele disse outra vez, e você está, meu Deus está aqui. Aí Deus está dizendo, então agora você já sabe o que fazer. O que, pastor? Você se lança sobre o altar. Você agora vai começar a entrar nesse contexto de sacrifício, de vida agora alinhada com Deus, de altar alinhado. Mas pastor, o sacrifício já foi conquistado na cruz. Não é sobre esse sacrifício que estou falando, e você sabe. Eu estou dizendo para você de uma realidade que tem a ver com caminho, tem a ver com processo. E que processo, pastor? Se você continuar dormindo até tarde e não parando agora para acordar, para orar na madrugada, então você não recebe essa força, não recebe esse poder. Se você agora come o tempo todo e não jejua, então você não recebe esse poder. Se você não tem uma vida dedicada à palavra, você não tem esse poder. É sobre isso. Eu quero que Deus faça, mas eu não quero que haja mudança em mim. Eu quero que Deus faça, mas eu não quero alteração na minha rotina. Eu quero que Deus faça, mas eu não quero alteração no meu modo de vida. Eu quero que Deus faça. Eu quero poder, eu quero a unção de Deus, mas eu quero continuar do mesmo jeito, acordando a hora que eu quero, orando a hora que eu escolho, estando ali sempre naquele jeitinho. Aquele crente medíocre que tem aquela vida ali constante, dizendo, eu tenho meus horários, ninguém me incomoda, eu não gosto assim, eu não gosto daquele jeito. Aí Deus está dizendo, ei, você está na beira do altar e vai até ter pão, mas vai continuar fraco.
É por isso que você vê gente que até come pão, mas é fraco, porque não tem carne. Até come pão, mas a presença não o invadiu, porque ele está delimitando a presença. Está querendo colocar diante daquilo que são os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus, os propósitos dele, o pensamento dele, a visão dele. Josué um dia está diante das muralhas, e diante das muralhas em Jericó, ele está olhando, e ele fica lá analisando um período de silêncio, em que ele está vendo agora a capacidade da muralha, o tamanho da muralha. Ele está lá avaliando a todo um contexto diante dele, e talvez o pensamento dele, não está escrito, arrisco aqui a pensar, talvez fosse estratégico militar, dá para invadir ali aquela porta, pegar aqui aquele objeto que eles tinham para destruir agora aquela porta, e entrar todo mundo junto, e entregar tudo para Deus. Ou vamos colocar rampa, ou vamos jogar cordas, ou vamos usar uma catapulta para jogar pedra lá dentro. Existia N pensamentos. É aí que Deus entra em cena. Chega de forma súbita diante dele. E ele está tão olhando para o cenário que está diante dele, que a blindagem da mente dele havia sido já derrubada. A cidade já tinha conquistado a mente dele. Os pensamentos da cidade tinham conquistado a mente dele. O que você está dizendo, pastor? Quando o Senhor chega diante dele com veste de soldado, olha para ele e ele diz assim: você é um dos nossos ou é contra nós? E ele diz assim para ele: não. Lê lá, ele está dizendo assim: olha, não. A primeira coisa que o Senhor diz: não. Por quê? Porque ele está dizendo, não, no hebraico lo, né, que é não absoluto, não tem meio termo. Ele está dizendo aqui, não, nem uma coisa, nem outra. Eu não estou contra você, nem a favor de você. Eu não estou do seu lado, nem estou do lado da cidade. Que é isso, pastor? Sabe por quê? Ele está dizendo, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Eu sou chefe dos exércitos celestiais. Que é isso? Ele está dizendo, ei, a minha patente é a maior. De modo que quem tem a patente maior não segue ninguém, mas pelos outros é seguido. Está comigo? Tô não, Josué. Você que tem que estar comigo, vem para cá. Você que tem que me seguir. E do meu jeito, não é qualquer um que consegue seguir. Porque o meu jeito não tem espada, não tem escudo. O meu jeito é estranho aos olhos de quem está olhando para a cidade. Porque do meu jeito é caminhada de 7 dias. São 7 voltas no último dia. A muralha só cai no 7º dia, na 7ª volta, no último dia. Ele está dizendo, é comigo, é assim. E em silêncio, só grita no fim. Se você quer o que a presença lhe traz, você precisa estar pronto a se entregar aos desejos de Deus. Mudar a sua rotina. Eu lembro que cheguei no médico e ele disse para mim sobre a questão do meu quadro de saúde, como estava. E ele disse assim, olha, você precisa tomar esses remédios, você precisa seguir essa dieta assim, assim, assim. E depois de tudo aquilo, ele chegou para mim e disse assim, então, deixa eu dizer para você uma coisa, você é pastor, né? Eu disse, sim. Ele disse assim, então vou falar na linguagem que você entende. Deixa eu dizer para você uma coisa, você só segue se você quiser. Nossa, como eu saí seguindo aquele negócio direitinho. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. E Deus está dizendo, você está entendendo o que você tem que fazer, não está?
Você está entendendo o que você precisa fazer de posicionamento na tua vida? Davi está recebendo a presença, oferece pão e oferece carne, mostrando exatamente aquilo que é um contexto que está havendo com ele. E ele está perpassando as pessoas através daquilo que recebeu. Ele está entendendo que o que ele recebeu não é para estar apenas com ele, mas ele precisa dividir para as pessoas. O terceiro item está relacionado àquilo que às vezes até uma versão diferente aí vai dizer sobre bolo de tâmaras ou outras coisas. Mas aquilo que está sendo colocado aqui, fazendo total conexão com esse texto e demais textos que poderiam ser citados aqui relacionados a isto, dirá exatamente agora que aquilo que Davi está fazendo, ou cacho de uva passas que ele está liberando para aquelas pessoas, está relacionado com algo que tem tudo a ver com a gente. Por quê, pastor? Porque a uva passa, ela era a uva colocada ao ar livre, exposta ao calor do sol. Ela ia sendo queimada pelo sol, não apodrecia, apenas ia secando. A pele, a casca ia secando. E o que sobrava lá era uma concentração de sabor total. Você está entendendo isso aqui? Por que tem a ver com a gente, pastor? Eu digo para você, sabe por quê? Porque a presença está aqui, dizendo: ei, eu estou aqui e sei que tem gente à minha volta que já perdeu coisas, perdeu pessoas. Quanta coisa foi queimada no teu trajeto até aqui. E talvez você entrou num culto como esse, dizendo: só Deus para ter misericórdia. E a presença está dizendo: ei, não acabou. Você está no ponto que eu preciso. Você chegou no eixo que eu preciso. Está concentrado agora, porque o teu eu diminuiu. O que te atrapalhava morreu. O que me delimitava foi queimado. E agora o que está em você é tudo o que eu preciso para começar a cumprir a promessa da tua chamada. Aleluia. A presença está atingindo a necessidade de um todo. A presença está liberando aquilo que é um contexto agora em que está sendo saciado, em que está sendo atendido. A necessidade do pão, o sustento, a necessidade da carne, a força, a necessidade agora de uma história explicada. O Espírito Santo utilizando agora a tua fragilidade, a tua limitação final, como Paulo, orando, consagrando, fazendo propósito, mas a resposta é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não se negue à vontade da presença. A presença do Senhor está sendo liberada sobre a sua vida. E essa noite o Senhor está dizendo: ei, saia daqui pronto para canalizar. Saia daqui pronto para espalhar. Saia daqui pronto para começar a distribuir. Saia daqui pronto para começar a ser canal de bênção, de autorização sobre as pessoas. Deus está contando com aquilo que é a sua atitude hoje diante da arca. Lembre-se daqueles que anteriormente estavam, que fizeram pouco caso, que esqueceram, e até o desejo de Davi era buscar, mas foi pelo conselho dos ímpios, e daqui a pouco agora ele consegue obedecer, e aí ele consegue cumprir o resultado. Deus está dizendo: ei, há uma revelação sobre a tua vida esta noite, e o Senhor está dizendo: ei, você precisa obedecer o que está sendo liberado sobre você. Ainda que quem não está na presença não vai entender. E aí a gente fecha. Quem está na presença não vai entender. Quem não está na presença não vai entender. Por quê, pastor? Porque quem não está na presença está preocupado com protocolos.
Porque quem não está na presença está preocupado agora com uma tradição familiar. Porque quem não está na presença está preocupado com o que os outros vão pensar. Do que você está falando, pastor? O último texto que lemos. Mical está na janela, de longe, vendo tudo aquilo. E de longe, ela já dá aquele olhar de rejeição. Volta a tua cabeça assim e fala: Senhor, não deixa eu ficar olhando para lá não. Porque se você tira o olho daqui, você vai achar alguém olhando com olhar de rejeição. Aí quando Davi chega, ela já recebe ele dizendo assim: que papel ridículo fez o rei de Israel hoje. Envergonhou a memória do meu pai. Porque se portou pior do que um servo dos vadios, aqueles que estão lá embaixo, você se tornou pior do que um deles. Mas quem está na presença tem resposta. Quem está na presença tem resposta. Ele se volta para ela. E diferente de quem não tem presença, que de repente perde a bênção na hora, perde a graça na hora, ele tem a presença. Acabou de mostrar que a presença estava nele, e o efeito que a presença causou, constatando exatamente que estava sobre ele, e diz assim para ela: eu fiz e eu farei quantas vezes for necessário, para glorificar o Deus que me fez rei no lugar do seu pai. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. O Espírito do Senhor esta noite está lhe trazendo de volta a realidade da presença, está lhe trazendo de volta ao lugar da presença. O Senhor está dizendo: ei, volte a comunicar a minha presença, volte a mostrar no lugar onde você está, que você está cheio da minha presença. Volte a espalhar brasas, volte a espalhar testemunho, volte a espalhar mensagem, volte a espalhar aquilo que está sobre você. A presença comunica distribuição, a presença comunica amor ao próximo, a presença comunica atendimento às minhas necessidades e consequentemente às necessidades do outro, porque o que vem sobre mim será exatamente testemunho para quem me assiste, para quem vê o que ele fez em mim. A partir de hoje, na vida de muita gente, Satanás não vai rir. Na verdade, já correu, se é esperto. Porque já está olhando, está dizendo, agora ele de novo, ele entendeu o que é a presença. Ele agora está em volta da presença. Enquanto ele está lá em cima, só no monte orando, se enchendo lá, eu não estou preocupado com ele, porque ele está se enchendo da presença, mas a presença não está sendo agora divulgada. Deixa ele lá, deixa ele quietinho lá, deixa ele escondidinho lá. Aí Deus está dizendo, hoje, ele vem nessa conferência e vai sair daqui dizendo, ei, não vou parar de orar, não vou parar de buscar. Só tem um negócio, quando eu descer, eu vou na casa da viúva em Sarepta de Sidom. Quando eu descer, eu vou para multiplicar na casa dela. Quando eu descer, eu vou fazer a mudança. Eu vou ungir um rei, eu vou ungir um profeta, eu vou descer e vou fazer a diferença. Coloque a mão na altura do seu coração onde você está. O remadayashi. O ribiasai que belerancho relevos. Um poder tão grande sobre a tua vida. Mas eu tenho um sentimento colocado por Deus aqui, pastores. E o sentimento que tem no meu coração é de um número não pequeno de pessoas que tiveram contato com a presença,
que envoltos na presença, coração aquecido pela presença. Mas de repente, as tempestades vieram, as circunstâncias surgiram, a doença, a perda, a mudança no contexto familiar, as alterações daquilo que você tinha projetado. E de lá para cá, faz anos que você só fica ali orando: Senhor, muda isso, muda esse cativeiro, traz de volta, cura. Você está ali, aí Deus está dizendo: ei, hoje eu quero que tu te lembres que você tem a presença. E quem tem a presença entrega o caminho a Ele, confia nele e sabe que o resto Ele faz. Quem tem a presença não fica com choramingos, mas chora nos pés dEle. Comece a orar aí onde você está. Comece a orar onde você está. Comece a orar onde você está com base nesta palavra. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, meu Pai. Eu estou recebendo aqui hoje. E eu saio daqui hoje. E eu não vou classificar aonde é que vai. Eu não vou delimitar o teu espírito. O que tu liberas aqui hoje, Senhor, eu me comprometo como pessoa que tem a presença. Eu me comprometo como pessoa que tem a presença a liberar pão ao faminto, a liberar, Senhor, carne ao que está fraco. Eu me comprometo, Senhor, hoje a sair daqui liberando, Pai, resposta ao contrito de coração, ao oprimido, aquele que está ferido. Eu me comprometo a sair daqui hoje divulgando o que a presença faz. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos, meu Deus, com a bênção, meu Deus, Deus está reconstruindo mentes através da sua palavra. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não resiste e sai pelo santo nome de Jesus. Levante a mão, levante a mão. Levante a mão. Oh, glória. Deixa eu dizer para você, escute um instante. Só um minutinho por causa do meu tempo. Se escute, me escute. Para começar a partir daqui, eu não sei quem está ao alcance da tua mão. Se for lhe permitido, pegue a mão dele ou toque no ombro, eu não sei quem está aí. Então você faz isso agora.
E há uma palavra profética sobre você. E você vai liberar sobre ele. Porque do que está sobre você vai ser liberado sobre ele. Do que está sobre você vai ser profetizado sobre ele. Se pode, faz agora. Se pode, faz agora. Comunica isso 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 agora. Aleluia. 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 Vai começar aqui. Vai se estender para lá. Vai começar aqui. Vai se estender para lá. Vai se estender para a tua casa. Vai se estender para o teu ministério. Vai se estender para a tua segunda. Vai se estender para a tua semana. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que atinge você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Pra fazer, já fez desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal deixa chover. Molhado e revestido. Vai começar lá, vai começar lá. Segura aí, porque Deus está dizendo para você hoje. Começa hoje. Começa hoje. Eu te coloco no meio dos fortes e te coloco sobre eles. Sobre eles. Sobre eles. Porque eu sou fiel. Nesse lugar o fogo vai descer. Por esse já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai. Aleluia, aleluia. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Deixa a presença dele manifestar em sua vida nesta noite. O fogo pega no pavio. A presença dele te renova. A presença dele te cura. A presença dele te enche. A presença dele te levanta. Receba a presença santa dele. Glória, glória. O fogo pega no pavio que